Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Dá uma olhada aí na descrição desse vídeo que tem essas informações importantes para você. Hoje venho aqui fazer mais um vídeo para o vestibular da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Você deve ter visto um vídeo passado aqui em que eu elenquei 5 possíveis temas para o vestibular da UERJ, para a redação do vestibular da UERJ. E hoje, o que eu venho fazer aqui? Eu venho te falar possibilidades de repertório para cada um desses possíveis temas. Se você gostar, deixa aí um comentário que depois eu faço até outro com mais possíveis temas, com mais possibilidades de repertório, tudo isso. Vamos lá então. Primeiro tema era o seguinte: toda história precisa de início, meio e fim. Você que já leu o livro Uma Janela em Copacabana deve entender melhor o que eu estou querendo dizer com isso agora, né? Pois bem, o que você poderia fazer? Você poderia retomar alguma outra obra da literatura brasileira em que essa questão de início, meio e fim fique bem delimitada e comparar com a estrutura de Uma Janela em Copacabana. Nesse sentido, eu falaria, por exemplo, de A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Uma narrativa totalmente diferente, que não tem nada a ver com narrativa policial, mas que a gente percebe muito bem essa estrutura. E agora, para fazer uma comparação até mais próxima com Uma Janela em Copacabana, você poderia trazer alguma referência da cultura pop, do cinema contemporâneo, em que muitas vezes as narrativas não têm essa estrutura de início, meio e fim, justamente para quê? Justamente para dar possibilidade para uma continuação. Você deve estar cansado, cansada de ver esse tipo de coisa. Agora vamos para o nosso tema 2. Qual era o tema 2? Existe crime perfeito? Interrogação. Você poderia, nesse momento, falar, comentar sobre essa onda de documentários e de filmes remontando, reconstituindo crimes aqui no Brasil. Recentemente teve toda uma polêmica falando, por exemplo, sobre o documentário da Elise Matsunaga, sobre o filme falando sobre o crime cometido pela Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinhos, certo? E você poderia também, quem sabe, contestar justamente essa noção de perfeição, certo? Perfeito por quê? Porque não foi descoberto? Será que esse termo poderia realmente ser usado? Beleza? Agora vamos para o tema 3. Qual era o tema 3? O ser humano é sempre seduzido pela corrupção. Nesse momento, agora você poderia falar sobre o livro Elite da Tropa, que virou posteriormente o filme Tropa de Elite, em que a gente vê ali várias esferas de uma entidade muito importante para a sociedade sendo corrompidas, certo? Várias esferas sendo corrompidas. E você poderia falar até mesmo sobre a recente história do Brasil, com inúmeros escândalos de corrupção atravessando vários e vários governos, beleza? Agora vamos para o tema 4. Um julgamento pode ser baseado principalmente na convicção. Eu acho que recentemente, se você é atenta à política, ao noticiário, você deve ter percebido alguma coisa aí, né? Uma autoridade brasileira falando que um ex-presidente era culpado de inúmeros crimes e que tinha convicção para tal. Tinha até lá um PowerPoint que virou meme, que virou piada posteriormente. Para tal, você pode fazer um embasamento lembrando o direito, onde toda pessoa é inocente, até que se prove o contrário, né? A presunção da inocência em dúbio pro réu. Na dúvida, a gente acaba defendendo o réu, beleza? E mais uma vez falando também sobre a política nacional. Agora vamos para o tema 5. Ser testemunha é a mesma coisa que ser cúmplice? Você poderia aí ter um embasamento, né, falando da história geral. Quem sabe falando sobre os movimentos nazifascistas na primeira metade do século XX. O que o mundo fez? O mundo, grande parte das nações desenvolvidas, ficaram apenas assistindo de forma aturdidas àquilo tudo que estava acontecendo, certo? Você poderia falar sobre isso. E, mais uma vez, poderia trazer uma referência da política nacional aqui no Brasil, falar sobre esses artistas de massa que muitas vezes não se posicionam e que em vários momentos são justamente cobrados por esse não posicionamento, por esse caráter que muitas vezes busca uma isenção, mas que há muitas vezes, nós sabemos,
todo um jogo de interesses por trás, certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.